Sejam bem-vindos à Masterclass Hoff 7D. Eu sou Alexandre Morita, cirurgião dentista formado há 21 anos, especialista em dentística, especialista em harmonização orofacial, coordenador e professor de 26 turmas, totalizando por volta de 350 alunos atualmente na pós-graduação. Eu sou speaker da Dermadream, embaixador da PHD, da Mayskin e da Renova. Sou fundador da Bierhoff Clinic e da Bierhoff Academy, locais onde eu atendo meus pacientes e ministro meus cursos de imersão. Nessa série de 3 aulas gratuitas, você vai aprender os primeiros passos para faturar 7 dígitos por ano com harmonização orofacial. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha clínica própria, ou até mesmo se você é recém-formado, ou tem pouca experiência, ou não consegue se dedicar à profissão. Pode ficar tranquilo que esse evento é para você, mas você deve estar pensando agora que isso é muito bom para ser verdade. Eu confesso que se eu estivesse no seu lugar assistindo, eu pensaria a mesma coisa. Se isso não tivesse acontecido comigo, eu também não acreditaria que é verdade, mas já faz 9 anos que eu vivo isso. Mas agora eu decidi abrir a caixa preta e revelar meu método para você. Por que você vai fazer isso, Ale? Porque chega um certo momento na sua carreira, e acredito que vai chegar para você também, onde não é mais o dinheiro que importa. Eu quero mais. Eu quero impactar a vida do máximo de pessoas e colecionar histórias de transformação. Isso pode acontecer com você também. Eu vou te provar com matemática. Você pode até duvidar de mim, mas não dá para discordar da matemática. Você tem o objetivo agora de faturar com o Hoff 1 milhão por ano. Para faturar 1 milhão por ano, você vai ter que faturar próximo a 84 mil reais por mês em Hoff somente. Isso eu estou falando somente em Hoff. Para chegar nesse valor, se você tiver um ticket médio, vou considerar um ticket médio baixo de 2 mil reais para harmonização facial, se eu considerar um ticket médio totalmente aceitável, você precisa atender pouco mais de 40 pacientes. Se cravar 84, 42 pacientes por mês com um ticket médio de 2 mil reais. Mas isso é fácil? Claro que não é fácil, mas você vai ter estratégia para fazer isso. Eu vou te ensinar como fazer isso. Talvez você não consiga esse resultado no primeiro mês se você estiver começando, mas não importa, o resultado é uma média. O objetivo é o final do ano, quando você chegar no faturamento de 1 milhão de reais. Todo mundo tem um início de carreira. Eu também fui como vocês que estão iniciando a carreira. Eu tinha os mesmos desejos, ter mais paciente, aprender mais, ter mais conhecimento, ganhar mais dinheiro. Dá uma olhada nessa foto. Esse sou eu em 2001, quando eu tinha acabado de me formar em dezembro de 2000. Isso aí é na minha colação de grau. Essa época, o que eu mais queria era ser um profissional reconhecido, estourar na profissão. Só que não foi bem assim. Eu praticamente pagava para trabalhar. Ganhei o primeiro consultório do meu pai e ficava lendo livro, esperando o paciente, porque eu não tinha paciente. Tinha dia que eu não tinha nenhum paciente, passava o dia estudando. Naquela época a gente usava branco. Eu colocava o cartão de visita no meu bolso, eu ia almoçar num restaurante próximo ao consultório, e se alguém falasse um oi para mim, eu já entregava o cartão. Eu ia nos hotéis da região, em volta ao meu consultório também, e procurava o gerente, deixava o meu cartão e falava se tivesse algum hóspede, se tivesse alguma urgência, para ele me procurar. Eu tentava de tudo, eu buscava o paciente de qualquer maneira, eu não ficava parado. Outra coisa que eu fazia, eu ia a cada hora cortar cabelo num lugar, fazer amizade com o pessoal do salão, e convidava para conhecer o meu consultório. Eu sei que eu não parava quieto, eu ia atrás dos pacientes, já que eu não tinha muitos. No início eu atendia meus familiares, aliás, a minha primeira paciente foi minha tia. Em 2013, eu fui fazer meu primeiro curso de Hoff. Aliás, esse termo Hoff nem existia, não se usava, né? A harmonização orofacial. Eu fui fazer o meu primeiro curso de toxina e preenchimento. Ali eu acreditava que eu já ia estourar, fazer um monte de gente. Mas infelizmente em 2013 a aceitação da Hoff era muito pequena. Agora nós estamos vivendo em 2022, onde não só a aceitação é enorme, mas como quando pensa em fazer um preenchimento labial, no caso, por exemplo, o possível paciente pensa no cirurgião dentista. Como eu falei no início da aula, eu sou especialista em dentística restauradora também. Eu fiz inúmeras restaurações. Eu cobrava 300 reais, além de demorar 1 hora e meia fazendo, o paciente questionava o valor. Hoje, em 10 minutos eu realizo uma aplicação de toxina botulínica, cobro próximo a R$1.000, e o paciente me agradece, manda mensagem com corações.
Então, pessoal, olha só como é recompensador isso, como é muito melhor. Tá, pessoal, se é tão bom o que eu vou falar para vocês, por que eu não guardo para mim? Por que eu vou dividir com vocês? No auge da minha carreira, com 21 anos de profissão, eu tenho certeza absoluta que quanto você mais der para as pessoas próximas, mais você vai receber. Como o amor, se você quer amor, você dê amor. E não é diferente na profissão. Isso funciona para todas as coisas da nossa vida. Você aí deve estar pensando, mas eu vou entrar nessa área, essa área logo vai estar saturando, tanta gente vai estar fazendo, e por que eu que vou me destacar? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu iniciei, em 2013, não existia aceitação do cirurgião dentista para realizar a harmonização orofacial. Como eu falei, nem existia esse termo HOF. Se você parar alguém na rua agora e perguntar com quem você realizaria seu preenchimento labial, pode ter certeza que a maioria vai falar com um dentista. E sabe por quê? Porque a aceitação hoje é muito grande e democratizou. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem realizava a harmonização facial era o topo da pirâmide, ela era o biquinho da pirâmide. Para realizar uma aplicação de toxina botulínica custava 5, 6 mil reais. Isso mesmo, há 10, 15 anos atrás custava isso. E era uma reserva de mercado somente para os dermatologistas. Hoje, nós, cirurgiões dentistas, podemos realizar, o custo foi reduzido, o custo do material foi reduzido e a procura aumentou. E essa procura vai aumentar mais. Por que vai aumentar mais? Eu vou te explicar agora. As empresas que estão entrando, as empresas nas quais eu sou speaker e embaixador, elas estão numa crescente, investindo muito. Uma empresa, ela não investe à toa, principalmente as multinacionais que estão entrando aqui no Brasil. Ainda está em crescimento a harmonização orofacial. Isso é um fato, fato número 1. Vai dobrar, triplicar, quadriplicar. Arrisco em dizer que ainda vai aumentar 10 vezes essa procura por esses procedimentos. Eu mesmo, quando estou fazendo aqui, a principal pergunta que eu faço é: você já realizou algum procedimento? Principal pergunta para o meu paciente. E muitas vezes eu escuto: nunca fiz nada. Então tem muito mercado ainda. Fato número 2, a maioria desses procedimentos de harmonização facial são recorrentes. Você aplica a toxina botulínica hoje, daqui 4, 5 meses está aplicando de novo. Você faz o preenchimento labial, daqui 6, 8 meses está fazendo de novo. Isso acontece com inúmeros procedimentos. Então você aí que ainda está pensando, está perdendo tempo. A harmonização facial é a especialidade do futuro. Sabe o que é mais engraçado, pessoal? Eu tenho muitos colegas na odontologia e quando eu iniciei em 2013 na harmonização, eu ouvi alguns colegas me chamando de doido, de louco. Aí passaram-se 3 anos, eu fui crescendo. Em 2016 eu comecei a dar aula de bichectomia. Eu fui muito criticado por alguns colegas. E sabe o que é o mais doido de tudo isso? Hoje, 6 anos depois, em 2022, esse mesmo colega que me criticava, não estou falando diretamente, mas criticava o procedimento bichectomia, colocando em redes sociais. Esse mesmo colega está realizando bichectomia hoje. O que aconteceu? Ele apenas perdeu 6 anos que ele podia estar realizando, em vez de ficar criticando. Então não seja essa pessoa. A odontologia está em constante evolução, a HOF também. Então não vai perder tempo em não começar e ficar: isso não é para mim, isso é para você sim. Infelizmente, eu como professor sei de coisas que, por exemplo, o nosso ensino diminuiu a qualidade. Hoje o recém-formado, ele vem de um ensino muito inferior de anos atrás. Ele tem que procurar uma pós-graduação, uma atualização, uma especialização, que seja para se aperfeiçoar. E ainda mais essa época de pandemia. Pensa só, um profissional que teve 4 anos para estudar, dois deles foram com a pandemia. Quando esse profissional se forma e ele vai procurar a harmonização facial, às vezes ele se iguala com um profissional com 10 anos de formado. Se iguala em que sentido? Esse profissional recém-formado e o de 10 anos, eles vão fazer o mesmo curso, eles não sabem reconstituir uma toxina botulínica, eles não sabem as características dos preenchedores. Então aquele profissional recém-formado, ele fala assim: opa, tá aí uma oportunidade, eu vou estar junto com esse daí. Não é como uma outra área da prótese,
que aí não tem como se igualar com esse profissional de 10 anos de formado. Por quê? Porque ele teve, na graduação dele há 10 anos atrás, ele teve todo esse tempo de experiência. Não, ele se iguala. Por isso essa área está sendo a procura. Eu abro turma, enche a turma. Eu abro no mês seguinte, enche de novo, justamente por isso. Infelizmente, o nosso tempo está se acabando. Eu gostaria de me estender, mas eu vou precisar finalizar. Nessa aula, eu expliquei um pouco sobre o mercado, que ainda tem mercado. Eu falei sobre a rentabilidade, comparei com a dentística, com as restaurações. E falei um pouco da história, como era em 2010, como está agora em 2022. Eu acho que com tudo isso, eu quero dar uma chacoalhada na cabeça de vocês, para vocês entenderem a importância da harmonização. Isso hoje, e que ela vai crescer mais ainda. Na próxima aula eu vou explicar para vocês, se eu estivesse começando do zero, com a experiência que eu tenho hoje, o que eu faria. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês, deixa um comentário, o que vocês estão achando dessa série. Isso é muito importante para mim, pessoal. Eu prometo que eu vou ler cada comentário e fazer o máximo para responder todos. Então, se você aí tem dúvidas, manda sua principal dúvida aqui. Enquanto isso, eu quero te convidar para me visitar no meu canal de YouTube, no meu Instagram. Você vai ver o link aqui embaixo e eu fico por aqui. Um forte abraço e eu te vejo na aula 2.